Por que amamos tanto filmes de época? Vestidos volumosos, palácios, guerras, bailes, cartas escritas à mão. O que existe nesse universo distante que continua nos atraindo tanto? Comecei a pensar nisso quando entrei de cabeça na série The Gilded Age, uma série ambientada na elite nova-iorquina do final do século XIX, cheia de protocolos sociais, disputas silenciosas e vestidos absolutamente deslumbrantes. Mas a questão que ficou foi: isso aqui não é só estética. Tem algo mais profundo que nos puxa para essas narrativas. E hoje eu quero analisar isso junto com vocês, de dentro das histórias. Oi pessoal, eu sou a Darlene, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se nós olharmos para os anos 90 e 2000, esse estilo de produção era muito popular. Pensa em Titanic, Orgulho e Preconceito, Para Sempre Cinderela, O Gladiador, O Patriota. Era um período que o público buscava grandes produções, cenários reais, figurinos detalhados e histórias intensas. Depois, esse protagonismo foi parcialmente substituído por histórias mais fantasiosas, mas ainda assim épicas, super-heróis, distopias. Mas o amor por narrativas históricas nunca, de fato, acabou. Ele migrou para a TV. Downton Abbey, que é o meu novelão do coração, The Crown, que é uma série maravilhosa, e até Bridgerton, que faz sucesso até hoje, apesar de eu só ver graça na primeira temporada. E agora The Gilded Age, ou seja, não é algo passageiro, é algo estrutural. Então, vamos analisar? Filmes de época criam distância. Filmes e séries, tá, gente? Criam distância. E essa distância é confortável. Nós assistimos conflitos humanos, traição, ambição, amor, inveja, mas dentro de um contexto que não é nosso. Isso nos permite analisar melhor o comportamento humano sem nos sentirmos atacados. The Gilded Age, por exemplo, as disputas são sobre status, sobre nomes tradicionais, riqueza nova versus riqueza antiga, etiqueta social, mas na verdade estamos vendo algo muito atual. Aceitação social, poder, pertencimento. A roupa muda, o dilema é o mesmo. E essa camuflagem histórica nos permite analisar, perceber isso tudo com menos resistência. Outra coisa, filmes de época têm ritual, etiqueta, códigos morais, regras sociais muito bem definidas. Hoje vivemos num mundo fluido, rápido, ambíguo. Histórias de época mostram um mundo em que as palavras importavam, casamento tinha peso social, a honra era pública, as cartas eram esperadas com muita ansiedade. Isso gera uma sensação de ordem. Então, mesmo que o mundo seja injusto, ele é pelo menos estruturado. E o ser humano sente segurança em estrutura. Mas existe também um ponto delicado. Muita gente ama filmes de época porque associa o passado à elegância moral. Mas isso é parcialmente uma construção estética. A fotografia quente, a trilha orquestrada, os figurinos impecáveis criam uma áurea de nobreza. Mas se olharmos de perto, havia desigualdade brutal, exclusão social, limitação feminina, racismo institucionalizado, guerras devastadoras. Então, por que ainda gostamos? Isso é porque o audiovisual, ele filtra o passado. Ele seleciona o que vai mostrar. Mesmo quando a realidade é triste e ele vai mostrar isso, ele emoldura tudo. E isso transforma sofrimento histórico em beleza narrativa. E agora vamos falar de um dos pontos mais fortes. Muita gente aprende história por meio de filmes e séries. Às vezes sim, de forma imprecisa, às vezes de forma romantizada, mas aprende. Depois de assistir The Gilded Age, que é o exemplo que eu estou trazendo máximo aqui, você inevitavelmente vai pesquisar sobre quem eram os Vanderbilt, como funcionava a elite nova-iorquina, o que era Old Money. O audiovisual cria essa curiosidade histórica. Mesmo quando a obra não é fiel, ela desperta interesse. Isso gera um fenômeno interessante, porque nós começamos a sentir uma época. Não apenas conhecê-la racionalmente, mas nós conseguimos entender o peso de um vestido, o silêncio constrangedor em um jantar, a tensão de um casamento arranjado. E essa experiência emocional é muito mais forte do que um livro didático. Talvez o ponto mais profundo seja que os filmes de época, as histórias de época, mostram que o ser humano não mudou tanto assim.
Mudaram as roupas, mudaram os meios de comunicação, de transporte, mudaram as tecnologias, mas continuam o medo de fracassar, o desejo de ser amado, a ambição, o orgulho, a necessidade de pertencimento. E quando vemos isso num contexto antigo, percebemos algo quase que desconcertante. Nós não somos tão modernos assim, pois a nossa essência continua. E isso cria identificação. Existe, claro, também um fator psicológico. Em tempos tão instáveis, politicamente falando, mas também economicamente, culturalmente, o passado vira um refúgio imaginário, não porque ele foi melhor, mas porque é concluído. O passado já aconteceu, está fechado, tem começo, meio e fim. O presente é incerto. Essas histórias de época nos trazem uma estabilidade. Uma ilusão de estabilidade. Então, por que amamos histórias de época? Porque elas nos oferecem distância segura, estética envolvente, estrutura social clara, conexão emocional com o passado, reflexão sobre o presente, disfarçada de história. E talvez porque, no fundo, eles sempre vão nos lembrar que o ser humano sempre esteve em conflito. Sempre esteve tentando encontrar o seu lugar. Seja num baile do século XIX ou numa sala de conferências em 2026. E é por isso que séries como The Gilded Age continuam funcionando. Porque o cenário é antigo, mas o coração humano continua o mesmo. E você, também é um grande entusiasta de histórias de época? Vamos conversar aqui pelos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Coloque aqui nos comentários, você quer que eu analise algum filme, principalmente os de época que eu adoro? Coloca aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!